Hebreus capítulo 10, versículo 20 ao 23. Sabe que muitos cristãos, muita gente boa de Deus tem essa ideia, né? Sempre fixa, de que se eu faço um empenho, ou eu me dedico, ou eu me disponho, ou eu me coloco e algo não acontece, a gente fica, né, assim pensando: será que eu fiz de verdade certo? Não fiz certo? E eu quero falar um pouco sobre isso. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo. E ele fez isso através da cortina que levava ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa, e ele governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e pleno de confiança, pois nossa consciência culpada, ela foi purificada, e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua... Quem é fiel para cumprir? Deus é fiel. E nós somos fiéis? Não? Misericórdia, gente, como não? Somos ou não somos? Por que a dúvida? Agora eu fiquei invocado aqui, o irmão Alcides. Deus é, e eu? Muitos de nós, sabe por que você está com dúvida? Você vai entender. Muitos de nós temos a ideia de que se a gente nós aplicarmos um método, uma forma, um jeito, as coisas vão dar certo. Eu já usei esse exemplo aqui na igreja para falar sobre um outro assunto. Mas quem aqui já aconteceu, por exemplo, de estar tudo certo para você começar a trabalhar num lugar e você ir para trabalhar e a pessoa fala assim: olha, não vai dar mais. Já aconteceu com você? Comigo já. Você não sabe, olha, já aconteceu coisas comigo que até o diabo falava assim: não é possível, esse cara... Aconteceu já com você, eu estava pronto, tudo certo, eu ia começar a trabalhar, chegou no dia, ó, não vai mais. Alguém aqui que preparou o carro para viajar tudo, e no dia que você foi sair, o carro quebrou? Já aconteceu? Já? A gente se empenha, se aplica, não é? Coloca o nosso coração, cria lá uma formulazinha e tá. Eu não vou brincar hoje com o negócio de engordar e emagrecer, porque tem gente aí que está numa luta brava, não está não? Hã? Você faz a dieta, toma aquele shake, é ou não é? Mas nada, você aplica a regra, faz bonitinho, mas aí quando você olha no espelho, parece que a silhueta ainda é a mesma, é ou não é? Eu comecei, meu irmão, eu perdi acho que uns 4 quilos em 3 semanas. Depois eu voltei a ficar com o mesmo peso, eu fiquei frustrado. Eu falo que só acontece coisa comigo que você... Olha, mas nós temos disso, de que parece que se nós colocarmos, né, aplicarmos o nosso coração corretamente nisto, naquilo, né? Sabe que na nossa vida com Deus, algumas coisas assim, regras e métodos, algumas delas funcionam até certo ponto e até certo limite. Mas nem sempre as coisas dão certo. Uma vez, ouvindo um pastor pregar, ele usou a seguinte situação, ele falou assim: encontre na Bíblia
qualquer situação em que Jesus, operando o milagre, fez um milagre igual ao outro. Eu não encontrei. Ele curou cegos, cada um de um jeito. Foi ou não foi? Numa menina morta, ele pediu para todo mundo sair da casa, fez uma oração em secreto, sozinho. Diante do amigo Lázaro, uma multidão o olhava e ele nem se preocupou e só gritou: sai para fora, meninão, né? Então, nós somos meio que apegados a essas questões. Meio que agarrados a isso. E isso gera um tanto de tristezas em algumas pessoas, né? Nós temos até uma boa intenção, porque a impressão que se tem é que a pessoa quer convencer a Deus de que Deus precisa fazer, realizar, dar ou manifestar a mão, até porque então eu tenho aqui algo que foi colocado, depositado, entregue, né, e oferecido. Assim como você e eu, quantos aqui com certeza têm orado por algum familiar seu, por exemplo, e ao invés da pessoa melhorar, ela piora? Acontece com você? Você vai, ora, busca, fala com Deus e você pensa assim, vai melhorar, né, pastor Sebastião? E dali a pouco está pior do que antes. Isso é triste. Ou quando não, fazendo algo por nós mesmos, imaginando que praticando, fazendo daquela maneira, as coisas vão simplesmente acontecer. Eu vou fazer uma pergunta, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, e ela gera, como eu falei aqui de ser fiel, ela sempre gera esse medo. Deus é fiel, e você? E eu? Eu... Puxa, meu irmão, é frustrante, né? Se você dependesse de ser fiel para ser abençoado por Deus, você seria abençoado? Lascou, hein? Eu quero fazer uma pergunta bem simples, porque tem alguém aqui que não é crente? Só levanta a mão para eu saber. Todo mundo é crente, né? Maravilha. Vou fazer uma pergunta bem simples aqui. Por qual razão, melhor dizendo, você fala com Deus? Por qual razão, minha irmã, a senhora ora? Eu sei que eu oro, mas por que você ora? Você vai falar um monte de coisa, porque é coisa de crente, porque pedir, dar-se-vos-á, bater e acharei, incomode Deus até Ele fazer o que você quer, porque a Bíblia fala um monte de coisa assim. Não, eu quero saber se de você uma resposta, algo. Por que você fala com Deus? Por que você ora? Ou você acha que a oração é um negócio que é só um negócio que a gente faz? Não importa o sentido, a ocasião, o propósito, o negócio é fazer, que é só fazer. Ou você acha isso? Por que a gente ora? Por que você que é casada cuida da sua família? Porque se eu não cuidar da minha família, eu perco ela. Tem certeza disso? Então não é por amor, você faz isso porque se você não fizer, você perde. Por que você não dá o cano lá na empresa que você trabalha? Porque se eu der o cano, eu perco o trabalho? Tem gente, eu conheci gente que dava o cano há muitos anos e nunca perdeu o serviço. E o cara era visto como bom funcionário. Mas eu estou falando bem sério.
bem sério mesmo. Por que que eu e você oramos? É uma coisa simples, é uma coisa da vida do cristão orar, é ou não é? Sim ou não? É ou não é? Você está com medo igual da fidelidade? Hã? Já não sou fiel, agora não sei nem se eu oro, vai resolver alguma coisa. Está tudo fora do lugar. Por que nós oramos? Talvez você não sabe por que você ora, mas você ora por alguém, não ora? Sim ou não? Tem orado por uma causa, sim ou não? Tem ou não tem? Ah, tá. De vez em quando, lá uns 5, 10 segundos, você tem um prazer de ficar na presença de Deus só para bater um papo com Ele, sim ou não? Tem? 5, 10 segundos? Para falar assim, ô Senhor, espere um pouquinho, senta aqui, bate um papo comigo, eu vou conversar com o Senhor. Você faz isso às vezes? Não faz? Não. Eu e você somos a prova de que algumas regras que nós as praticamos sem pensar nelas, nós somos a prova de que essas coisas não são assim como a gente imagina e temos feito imaginando que funciona. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, lembra dessa passagem? Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, mas você recebe tudo que você pede em oração? Não? Por que não? Deus mentiu? Jesus me enganou? Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, aí você vai falar, não recebi porque eu não criei. Aí eu não acreditei, mas você pediu. Você acha que foi só falta de crença? E você vai falar, foi falta de fé. Será mesmo? Jesus não operou em ocasiões que a pessoa pediu para fazer por ele e a pessoa não tinha fé e ele fez porque pela fé dele mesmo? Foi ou não foi? Eu gosto dessa confusão, que não é confusão. Nunca foi. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. É claro que o evangelista Marcos lá, ele fala o seguinte, ele dá a resposta, né? Porque em cada momento em que Jesus se revelava, falava e se manifestava, cada um deles estava em uma posição compreendendo a situação de uma forma diferente. Não que Jesus falava de maneiras diferentes, mas a posição, ouviu tudo, não ouviu em parte, ouviu. Quem aqui já se enganou achando que a pessoa estava fazendo algo errado e dali a pouco você descobriu que ela estava fazendo certo e foi só você que viu coisa demais? Já aconteceu com você? Comigo também. Por que você fala com Deus? Eu me lembro de quando eu comecei um propósito aqui, foi logo que a gente chegou e deu o que falar. Foi uma das minhas primeiras ministrações. Eu disse assim, a partir de agora, não me interpretem mal, mas parem de orar. Nossa, teve irmão que ficou, esse pastor é do cão, ele é do inferno. Ele falou para nós parar de orar.
Aí eu lembro que eu disse assim: só não me mande para o inferno até entender o contexto em cima daquilo que eu vou ministrar. Aí teve gente que murchou. Por que você ora? Ah, porque eu quero ver Deus mudando as coisas. Por que você ora? Porque eu quero ver as coisas acontecendo, sendo transformadas, não é? Por que você ora? Porque eu acredito que Deus, Ele tem essa capacidade em si, de através da minha intercessão e das minhas palavras, fazer com que as coisas, elas se transformem. Sim, é fato. Mas tudo que a gente pede acontece? Sim ou não? Não. Porque se você for na onda do outro discípulo, ele fala assim, porque tem coisa que a gente pede, mas está pedindo de uma forma errada. Lembra disso? Pede, mas pede mal. Porque também tem a questão da intenção. Com que intenção eu faço? Eu quero fazer você sair daqui com a cabeça fervendo hoje. Já estou em dúvida se eu sou fiel. E a qualidade de ser fiel é uma exigência por parte de Deus para os seus filhos, não é? Seja fiel como Ele é. Ai, Deus. E não adianta substituir depois. Não, eu não sou fiel, mas vou fazer uma oração. Não tem como, viu? Eu vou fazer um jejum. Não existe isso. Aí eu vou cantar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Não, não tem. As exigências, elas têm que estar lá presentes. Não tem como você substituir um pelo outro. Esse negócio com Deus não existe. Não funciona. Você acredita mesmo, de coração, que as coisas funcionam assim, dessa forma? Como se fosse uma regrinha? Você vai lá, fala uma meia dúzia de palavras e Deus, pum, Ele simplesmente realiza. Bom, eu e você agora aqui somos a prova de que essas coisas não são assim. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou colocando em dúvida o que você respondeu, não o que eu estou ministrando. Elas não são assim. Elas não acontecem de maneira com que, por exemplo, mandaram um Pix para mim e o dinheiro está na conta, não é? A pessoa manda o comprovante já transferir, está lá. Você vai lá e está lá mesmo. Eu acho interessante, tem coisas que a gente nem ora e você abre os olhos e o milagre já está lá. É ou não é? É, em muitas vezes. Você só pensou em falar com ele, isso foi suficiente. E ele fez o quê? Ele moveu a realidade no mundo espiritual e as coisas simplesmente vieram. É ou não é? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Mas por que, pastor Cássio, que as pessoas têm essa mania de tomar esse caminho? De ir por esse caminho. Que caminho? De que se eu fizer alguma coisa e me empenhar em alguma coisa na presença de Deus, isso por si só é suficiente para Ele mover a mão e agir em meu favor. É ou não é? Você pode ver que a maior parte dos cristãos, quando ele vai precisar de alguma coisa, ele faz o que? Ele vai buscar a Deus. É ou não é? Aí ele vai buscar. Agora eu preciso, então eu vou buscar. A maior parte dos cristãos são assim. Parece que a gente se esquece daquele negócio. Ore sempre e vigie, porque você não sabe que hora que a coisa pode azedar. Mas a gente deixa para orar depois que o negócio azedou.
Aí o milagre é maior, né? Está azedo? Não é. É que a gente tem dificuldade em ouvir o que Deus diz e revela ao nosso coração. Temos essa dificuldade. Por quê? Que a gente tem essa coisa de às vezes se empenhar numa atividade, em algo que o nosso coração tenha predisposição e vontade, achando que só isso é suficiente. Você quer ver uma outra coisa? Tem gente que não falta em culto. Tem ou não tem? Conheço muita gente assim. Eu também sou um desse. Para você me ver faltar em culto, eu tenho que estar muito ruim. Eu sou o famoso Caxias. Alguém aqui veio do militarismo como eu? O que é o Caxias? É o patrono do exército. Caxias tinha um coração no Brasil, a vida e a alma ligada àquilo. Era a vida dele. Então depois que eu me converti, meu irmão, o capeta se levantou, coisas vieram, estava ali, capenga às vezes, devagar, mas sempre ali. Por que a gente tem essa coisa de às vezes ficar tão ligado a uma forma? Porque essas coisas têm cara de coisa piedosa, coisa de Deus, tem cara de coisa de Deus, tem jeito de coisa de Deus, tem sim. E você sabia que muitas dessas pessoas que vivem só nesse nível, que nível? No nível de que quando a coisa azeda é que ele busca, quando as coisas acontecem é que ele se empenha em estar e fazer. Porque tem muita gente, Salete, que vive grudado a isso, porque na verdade ele depende do que ele faz e ele tem medo de entregar o coração para Deus e deixar Deus cuidar da vida dele. E é uma coisa que não fiquem com medo não. Tem gente que é uma bênção nas atitudes religiosas. E eu vou refrescar a sua memória a respeito do que eu estou falando. Apareceu um jovem para conversar com Jesus, todo empolgado. E ele queria seguir Jesus. E ele não disse eu estou preparado, mas ele disse que estava pronto. Conhece a palavra? Pode chamar qualquer coisa aí da Torá que eu tiro de letra. Obedece pai e mãe. O senhor é louco. Sempre obedeci. Nossa, você parece mesmo. Senhor, sou crente até debaixo da unha. Foi eu que lhe disse para Jesus. Eu quero alcançar a vida eterna. E eu estou dentro do padrão que ele conhecia. Aí Jesus olhou bem para a cara dele e falou: verdade, só te falta uma coisa. Eu penso, pastor Carlos, que ele deve ter enchido o peito e falou: manda aí que eu estou zerado, mano. Volta lá na tua casa, abre mão de tudo que você tem e depois você me segue, por favor. Ô Senhor, aí complicou. Senhor, eu sou um cara de oração, eu jejuo, conheço a Bíblia, eu estou na igreja direto, mas você tem medo de entregar o seu coração para mim.
Por que tem muita gente que se esconde atrás daquilo que faz como religioso? Eu não tenho dúvida em dizer isso, nem medo. Porque essa pessoa tem medo de entregar a vida dela nas mãos de Deus. E este é um princípio. Quem não estiver disposto a renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir, você pode orar, ver anjo. Você pode fazer chover e acontecer. Porque essas coisas não acontecem por causa do seu clamor, do seu jeito de ser na minha presença. Eles acontecem por causa de um Deus que é poderoso, que tem vontade, é soberano e tem uma vontade também que é soberana. Por que os cristãos vivem atrás, como eu estou falando, de meios, métodos, jeitinhos de se fazer as coisas, sem que eu tenha que ter um comprometimento, sem que eu tenha que colocar a minha vida no altar, porque eu tenho medo. E eu fui ensinado que se pedir Ele faz. Eu fui ensinado que se você clamar Ele realiza. Então independente de como eu viva, está lá. É assim que se faz. É mesmo, tem certeza? Não é. Nunca foi. Tiveram muitas orações que eu fiz que Deus Ele nem deu ouvido para mim. Você já fez oração na loucura? Eu já. Mata, arrebenta. Depois eu fui aprendendo com Cristo que as coisas não eram assim. Tem crente que pede para Deus fazer justiça, sabe como? Lá dentro, por fora ele está gritando justiça, mas por dentro ele fala: Senhor, queima mesmo, manda fogo do céu, derrete. Lembra dos filhos do trovão? O Senhor quer que a gente resolva o problema aqui, nós vamos fazer uma oração, cai fogo do céu, mata tudo esse povo ingrato, incrédulo, como se eles fossem bons. E por que eles se achavam bons? Porque eles andavam com Cristo, eles estavam do lado de Jesus, eles caminhavam com Ele. Se eu perguntar aqui, não se manifeste, e eu vou perguntar. Eu disse sim, mas eu vou. Só não se manifeste. Tem alguém aqui precisando de uma bênção de Deus? Não se manifeste. Responda só para você. Aí nesse seu grandioso coração. Tem alguém aqui precisando de uma bênção de Deus? E você sabe que é só Deus que pode te dar. Sim, Deus, eu sou um desses que preciso. Mas quem aqui nessa noite está disposto a abandonar o controle da sua vida e deixar Deus passar a controlar você, a ser o Senhor dos seus caminhos? Porque de fato, você há muito tempo, você pede a Deus: me muda, Senhor, me transforma, faz algo diferente nesse caminho, nessa situação. Você busca Ele, eu sei, eu não tenho dúvidas a respeito disso, porque dentro de você, você acredita que só fazendo isso, as coisas vão acontecer, que só agindo neste nível, as coisas vão se realizar. É ou não é? Sim, você está há muito tempo nessa, sabendo que tem coisas que você deveria já ter largado, deixado de fazer, mas aí a nossa cabeça se manifesta dizendo: mas é difícil, Senhor. Eu sei, vai lá, vende tudo e me segue. Mas é difícil, Senhor. Não é difícil. Sabe por que a gente não faz isso? Porque eu quero continuar tendo o controle da minha vida. Eu quero continuar sabendo que sou eu que mando, que as coisas devem funcionar como eu entendo que elas devem funcionar. É assim ou não é com muita gente? É. Se conhece de palavra, é consagrado e vai longe. Mas se você falar uma palavra em oração e ele dizer assim: não é desse jeito, eu quero mudar a situação para você, você já fica chateadinho.
Não vou te seguir mais não. Porque eu falei até a cor do negócio que eu queria para o Senhor. Alguém aqui já fez oração pedindo uma coisa e veio diferente? Eu já. Eu era adolescente, ainda bem que não está aqui. Eu pedi uma bicicleta BMX, pensa. Era meu sonho de criança ter uma bicicleta BMX. Eu vi a bicicleta, eu trabalhava, era meu dinheiro. Dei o dinheiro para minha mãe comprar a bicicleta para mim. Quando eu cheguei tinha uma barra forte dentro de casa. Eu quase enlouqueci, meu irmão. Tinha uma bicicleta de velho. Porque com a outra você vai se matar. Você quer ter o controle. E você acha que é porque você fala, né? E a gente fala muito, eu quero, Senhor, uma vida diferente, eu quero caminhar de um jeito novo e diferente, mas você está disposto a abrir mão do que você é, para deixar Deus controlar a tua vida? Porque falar que quer ser diferente é uma coisa, desejar é outra. E como eu provo que eu desejo, que eu quero ser diferente? Sim, Senhor, eu vou abandonar tudo. Larguei rede, barco, e para onde o Senhor for, eu vou contigo. Não foi assim que Pedro fez? Largou a esposa, gente para trás, não abandonou. Largou ali para um momento para fazer uma obra, né? Não abandonou. E eu estou amarrado a isso. Preso a isso. Eu tenho certeza plena. Eu não preciso nem ir muito longe. Não vou nem pensar no dia de hoje. Eu vou pensar no dia de ontem para trás, tá? Que você deve ter enchido o seu coração com as suas necessidades e as suas dores. Sim ou não? De ontem para trás. Você deve ter enchido, não encheu? Com as suas preocupações, com as coisas que precisam acontecer, e que você falou já para Deus, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser não sei o quê, porque você quer que Ele venha, resolva tudo para você continuar do jeito que você é. É ou não é? As pessoas são assim, elas vêm para a casa do Senhor esperando que Deus resolva os problemas dela, e ela vai continuar do jeito que ela é, do jeito que ela anda, e da forma que ela entende que ela tem que ser, porque ela tem medo de entregar a vida dela no controle nas mãos de Deus. Qual foi a última vez que você desejou, falou: Senhor, entra, toma o teu lugar, faz em mim o teu querer? Porque é só assim que as coisas vão mudar para você, só desse jeito. Você não percebeu ainda que esse seu jeito de agir, essas suas regras, essa sua formulazinha, ela não funciona? Ela só te leva para o buraco, que só tem um caminho, um caminho. E ele é tão intenso em dizer, e você pode vir cansado, sobrecarregado, arrebentado, pode vir cego, sem um membro, pode vir do jeito que estiver, porque o fardo que eu vou te dar é leve, e as coisas vão acontecer no meu modo, e que se estiver andando comigo, nada vai te faltar. Eu vou te suprir, eu vou cuidar de você. Não te faltará pão nem água, não te faltará amigos e presença viva de um Deus que quer tomar conta da nossa vida. Eu sei que você tem feito aí o certo, né? A gente faz o certo, mas agora você se deu conta que esse seu certo não dá certo. E que eu oro sim, claro que oro, mas como eu oro agora? Nossa, é aquela coisa que as pessoas têm dificuldade para entender. Eu gosto muito: Senhor, dai-me o pão. Não é porque falta pão, é porque o pão só está longe de mim. Lembra da mesa do Senhor?
meu irmão, passa o pão aí para mim. Não é porque falta pão, é porque meu braço é curto e o meu irmão pode me ajudar a me alimentar. Porque o pão é nosso, o Pai é nosso, não é meu. Não são as minhas necessidades, não são as minhas preocupações, não são as minhas dores. A gente entra na sinceridade nessas coisas, acreditando que elas funcionam e que Deus vai nos abençoar. Sim, para algumas coisas eu sei que Deus nos abençoa. Você não faz ideia de como é frustrante você estar há muito tempo procurando por emprego, e o emprego está certo, você chega na porta do emprego e a pessoa fala assim: olha, sabe o que é? Já passou por isso, Alcino? Sabe o que é? Não, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu aqui. Um dia eu saí da minha casa a pé, de jejum, meu irmão. Falei, esse jejum vai quebrar todo impedimento. E eu saí naquela alegria. Cheguei na porta da empresa, eu pensei, porque eu já estava selecionado, tinha mais uns 20 ali. Eu falei, o que mudou, Senhor? O que mudou, Senhor? Eu fiz tudo tão certinho, coloquei as coisas tanto no lugar. Ele disse, só há uma coisa, a sua vida não está nas minhas mãos. Porque você quer esse lugar, mas não é o que eu quero para você. Não é o que eu desejo para você. Porque nem sempre o que a gente espera é o que Deus deseja para nós. Sim ou não? É verdade. É a realidade. Nem sempre o que eu quero é o que Deus quer para mim. E a gente apresenta o currículo para Ele como se a coisa fosse: não, consagrei, Senhor, estou. Para nós que ministramos, acontece isso. Às vezes você vai lá, se prepara tudo, né? E pensa que vai ser uma coisa. Aí a gente chega no altar, Deus fala assim: tira esse negócio aí. Você já começa a ficar nervosinho. Já aconteceu? Acontece, né? Você já fica assim, dá um chilique na gente, você fica. Porque eu, por exemplo, você fala: Senhor, me preparei tanto, me condicionei. O que eu quero que você entenda nessa noite, que às vezes nós estamos nos escondendo, e de Deus não dá para se esconder, meu irmão. Porque a gente tem medo de que Ele faça alguns tratamentos em nós. Não é, minha querida? A gente tem medo que Deus mexa nas coisas que nós decidimos deixar lá no passado. É ou não é? E que faz tanto tempo que está lá no passado, está lá. Por que Deus tem que mexer? E que a senhora fala assim: Pai, me ajuda a esquecer disso, me ajuda a me esquecer daquilo. E tudo que Ele espera de nós é que a gente pare de viver assim, achando que dá para viver uma vida onde Deus não tenha pleno controle de quem nós somos. Dá medo colocar a vida nas mãos de Deus, mas pior é viver como você tem vivido. Sabe por que dá medo? Porque com Jesus todo dia é uma novidade. É ou não é? É. Com Jesus todo dia tem algo novo. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Senhor,
Se isso acontecer, se tal coisa vier, se tal situação se manifestar, se as coisas se encaixarem, agora você sabe que existe um caminho onde as pessoas usam a Deus para alcançar os seus objetivos, mas também tem um outro caminho, o caminho que vivem os filhos de Deus, e que agora, como filho de Deus, você tem pai, e com o pai a gente não negocia. Se acontecer eu faço, não, eu tenho pai, não preciso negociar com ele. Eu tenho pai, ele me conhece, e eu conheço meu pai. Eu não preciso ficar aqui fazendo promessas, bajulando ou enrolando de alguma maneira, porque ele me conhece. E qual é o novo caminho? O novo caminho é o da entrega e da santificação, de viver para Deus e não viver só esperando que Deus faça. Caminho onde eu me entrego, e quando me entrego, vivo para Ele, por isso em santificação, onde Ele vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Por sua morte Ele abriu um caminho novo, um caminho vivo, um caminho onde não são as minhas oferendas que vão mexer a mão de Deus, mas o sacrifício que Ele já fez por mim, que diz que nele já existem toda sorte de bênçãos, nele. E uma vez que agora eu tenho alguém que intercede por mim, é Ele que governa essa casa, é Ele que manda nesta casa, que é a morada do Espírito. E aí eu consigo entrar na presença dEle com um coração sincero e confiante, sem o medo de saber se eu sou ou não fiel. Confiança. Eu chego com confiança, porque Ele me fez filho, e como feito filho fui, entro como filho na presença dEle, porque eu já não tenho culpa a respeito de nada. Fui purificado no corpo, lavado com água pura, e agora eu me apego a isso, e eu não vacilo, porque eu tenho pai. Eu não fico pensando se eu sou ou se eu não sou, porque eu não sou por minha capacidade, sou porque Ele é. Bênção porque é Ele que tem, milagres porque Ele faz, e a minha esperança é sempre essa, eu professo, Ele é fiel, Ele é fiel, e Ele cumpre o que diz. Mas o que está faltando? Você abandonar esse medo de se entregar a Ele. Pastor, isso parece muito teológico para mim. Não tem nada de teológico aqui. Eu e você aprendemos a depender do que a gente faz na presença de Deus para Ele nos... E isso já aconteceu lá no passado, na antiga aliança era assim. Como que funciona na nova aliança? Eu chego e digo assim: Senhor, pobre, cego, nu, arrebentado, desgraçado sou. Eu sou difícil de lidar com as pessoas, eu tenho um coração duro, amargo, complexo, eu sou cheio de tudo que não presta nessa vida. É por isso que eu estou rendendo o meu coração aos seus pés. E essa confiança que eu tenho agora, ela não vem de mim, eu sei. Ela vem do Senhor que me lavou e me purificou pelo sangue derramado na cruz, me fazendo seu filho. E sou co-herdeiro
de uma herança gloriosa. Se coloque em pé. Você não vai deixar de orar, de ler Bíblia, de vir para a igreja, porque eu não disse nada disso. O que eu disse é que tem gente se escondendo atrás disso e com medo de entregar sua vida para Deus. Porque o meu passado, as dores que eu sofri, o seu passado, dele ele não lembra mais. As dores e as marcas que existem em você, ele pode curar agora, instantaneamente. Ah, pastor, mas eu ainda comecei a minha caminhada hoje. Eu faz pouco tempo que eu tenho andado com Cristo e de fato não tem nada de fato, pouco tempo ou muito tempo, você sabe. Você sabe bem do que nós estamos falando aqui nessa noite. Você imaginou que você orava para poder persuadir a Deus a fazer aquilo que você precisa? De fato, em alguns momentos precisamos fazer isso, mas isso não é uma regra. Há um novo e vivo caminho que se abre diante de nós aqui nessa noite, que se manifesta diante de nós aqui nesta noite.